A paz do Senhor, meus irmãos, que Deus abençoe a todos, que dê a paz de Jesus, que Ele conceda a paz a cada um de nós, né? O tema do nosso abertura de hoje, nosso culto hoje, nós vamos falar sobre oração. E está lá no livro de 1 Tessalonicenses, de 5 a 17, que fala assim, bem claro, orem continuamente. Meu Deus, no nome de Jesus, dê sabedoria e unção para fazer a abertura desse culto, Pai. Meus irmãos, a oração é um momento muito especial. É um momento que você vai falar com o Criador do universo, quem fez todas as coisas, né? A oração é uma conversa que você vai ter com o Papai do Céu, com nosso Deus Todo-Poderoso. E é um pedido, é um agradecimento, né? É uma manifestação de reconhecimento. A oração, ela pode ser individual ou coletiva, e ela pode ser feita em público ou em particular. Existem diferentes formas de oração. Por exemplo, a oração de súplica, ou a oração de agradecimento, ou a oração de louvor e adoração, né? São várias formas de oração. E lá em Mateus 6, de 6 a 8, Jesus nos ensina, ele nos ensina a orar, né? Depois os irmãos pegam a sua Bíblia e dão uma olhadinha lá. Mas quando vocês orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu Pai que está em secreto. E é através da oração em nome de Jesus que podemos falar com o nosso Deus, né? Deus está sempre presente, está disponível, Ele escuta os seus filhos. Mas para isso você precisa ter fé e crer que Deus existe. Está dito lá em Hebreus 11, versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam.
A Bíblia afirma que tudo que você pedir ao Pai, em nome de Jesus, você recebe. E qual é o assunto que você deve levar em oração? Você deve falar com Deus o que o seu coração está mandando, né? Está pedindo, está necessitando. Qualquer assunto. Um pedido, um agradecimento, né? Um perdão, um pedido de perdão, uma intercessão que você vai fazer pelo irmão, né? Você pode desabafar, conversar com Deus, contar o que você está precisando no momento. Eu já disse isso várias vezes e eu costumo repetir. A minha oração a Deus é: meu Deus, eu não sei nem o que te pedir, mas meus olhos estão postos em ti, como disse o rei lá de Israel, né? Porque ele é que sabe o melhor para a nossa vida. Às vezes a gente pede uma coisa específica e aquilo não vai ser bom para a gente. E nós não devemos andar ansioso por coisa alguma, viu, meu irmão? E tudo em tudo a gente leva a Deus em oração e súplica, né? Com ações de graça. Está lá em Filipenses 4, versículo 6. Apresente os seus pedidos a Deus, né? E Deus responde às nossas orações? Sim, Ele responde. Ele fala de muitas maneiras e nós devemos estar atentos para as respostas de Deus. Às vezes é através de um versículo que você lê na Bíblia, através de um irmão que fala com você, através de uma situação. Tem várias maneiras, né? Agora, é importante observar o que está escrito em Hebreus de 1 a 2. Olha só. Há muito tempo Deus falou muitas vezes de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Portanto, meus irmãos, está lá em 1 Pedro 5, versículos 6 a 7, humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele os exalte no tempo devido. Lance sobre ele todas as suas ansiedades, porque ele tem cuidado de vocês. E qual o motivo, às vezes, que Deus não responde às nossas orações? Um dos maiores equívocos que podemos cometer é o de tentar criar o nosso próprio Deus, né? Ficar indiferente à vontade de Deus. E está lá em Provérbios, de 1 a 8, versículo de 28 a 31, que diz assim: então vocês me chamarão, mas não responderei, procurarão por mim, mas não me encontrarão, visto que desprezaram o conhecimento e recusaram o temor do Senhor. Não quiseram aceitar o meu conselho e fizeram pouco caso da minha advertência. Comerão do fruto da sua conduta e se fartarão de suas próprias maquinações. Então existem vários motivos da falta de resposta de Deus para as nossas orações. O pecado, a falta de fé, a falta até de pedido, né? E pedidos por motivos errados. Então, quando pede, não recebe, pois pede por motivos errados para gastar em seus prazeres. Está lá em Tiago 4,3. Então, concluindo, meu irmão, suas orações estão sendo atendidas. Você deve buscar o Senhor e apresentar, pedir a Ele que Ele dê a solução, né? E Ele tem um plano específico para cada um de nós. E vamos listar alguns motivos para serem levados em conta se de fato quer uma oração efetiva. É ter um único mediador entre Deus e o homem, que é Jesus. Obedecer a Deus, permanecer na presença de Deus, entender a vontade de Deus e perseverar na oração, né? Deus diz assim: clame a mim e eu responderei e lhe darei coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Jeremias 33:13. Irmãos, sigam com fé e firmes nas orações. Que Deus os abençoe a todos. Meu Deus, no nome de Jesus, Deus poderoso que criou o céu e a terra, o Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Oh, meu Deus, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Nós te agradecemos, nós temos gratidão por tudo que o Senhor já fez por nós. Continua fazendo, Pai. Nós entregamos a nossa vida a Ti, na esperança de que, com certeza, o Senhor vai fazer o melhor na vida de cada um de nós. Muito obrigado por tudo, no nome de Jesus. Amém. Continua vermelho. Graça e paz, irmãos.
nós somos convidados, né, a adorar ao Senhor, a falar com o Senhor. E nós temos em Jeremias 33:3 o Senhor dizendo: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. E em Mateus capítulo 7, a partir do verso 7, o Senhor Jesus, ele nos conclama também a pedir. Ele diz: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e ao que bate, abrir-se-lhe-á. Então, nesta hora, nós somos convidados pelo Senhor a, com fé, apresentar a Ele as nossas petições em fervente oração. Em fervente oração, vês o teu coração na presença de Deus derramar, mas não podes fruir o que estás a pedir, sem que tudo abandones no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder. Quando tudo deixares no altar, maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Seu imenso poder te virá socorrer quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder. Quando tudo deixares no altar, se orares então, sem que o teu coração goze a paz que o Senhor pode dar, é que Deus não sentiu que tua alma se abriu, tudo deixando no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder. Quando tudo deixares no altar. Amém. Boa noite, meus irmãos queridos. Eu nesta hora quero compartilhar com os irmãos mais esta bênção que o Senhor concedeu a este servo que vos fala. Em agosto, no dia exatamente dia 13 de agosto deste ano, completou um ano que eu sofri um infarto. Logo depois do Covid, sofri um infarto. Onde Deus, com a sua mão poderosa, com sua generosidade, com a sua bondade,
poupou a minha vida. E aqui estou, compartilhando com os irmãos esta grande bênção, meus irmãos. Fiz agora, neste mês de setembro, início do mês de setembro, a minha revisão, onde todas as minhas taxas nos exames de sangue deram absolutamente normais. Eu me encontro gozando perfeita saúde quanto essa parte que é do meu coração. A mão poderosa e generosa de Deus pousou em minha vida, poupando a minha vida, meu Deus. Eu não tenho como agradecer a Deus, tantas são as bênçãos recebidas das tuas mãos generosas. Portanto, eu compartilho com meus irmãos nesta hora este momento que vivi no ano de 2020 e hoje, no ano de 2021, completamente restaurada a minha saúde, eu venho agradecer a Deus de público para os meus irmãos da Igreja Batista Sião e para todos aqueles que me ouvem. O salmista diz: provai e vede que o Senhor é bom. O Senhor não é só bom, o Senhor é a bondade. O Senhor é literalmente a bondade. Porque se não fosse a mão poderosa de Deus, se não fosse o seu amor pela minha vida, eu não estaria aqui agora falando com os irmãos. Mas foi a mão de Deus que poupou a minha vida mais uma vez, me fazendo a cada dia aumentar sempre e sempre a minha fidelidade e o meu amor ao meu Senhor. Eu quero compartilhar com os irmãos aqui um trecho da palavra de Deus que diz assim, se encontra em Romanos 8:18. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Nós vivemos neste mundo, mas não somos deste mundo. E almejamos e anelamos o nosso mundo, que é o mundo celestial. Portanto, meus irmãos, ao compartilhar com vocês essa bênção, que foi quando eu peguei o resultado dos meus exames, onde encontrei ali meu colesterol, que era 260, hoje meu colesterol total é 100. Meu LDL, que era 163, meu LDL hoje é 49. Minha glicemia 79. Continuo fazendo exercícios físicos, tendo cuidado com a alimentação, para que eu possa ter uma vida saudável. Mas coloco nas mãos de Deus a minha vida e tenho a certeza absoluta que foi o seu favor, a sua generosidade que me poupou. Portanto, vamos orar nesta hora. Eu quero fazer uma oração de agradecimento a Deus por tão grande bênção. Maravilhoso Deus e meu Pai bendito que está nos céus. Em nome do Senhor Jesus, aqui me encontro diante do teu olhar, Senhor. Com meu coração cheio de gratidão pelas grandiosas bênçãos vindas das tuas mãos bondosas, quando delas nada merecemos, Senhor, porque os méritos são de Jesus Cristo, que pagou a nossa dívida ali na cruz do Calvário. Muito obrigado pela recuperação da minha saúde, meu Deus. Muito obrigado porque o Senhor tem me feito grandes coisas, Senhor. Muito obrigado pelo cuidado do Senhor para comigo, Senhor. Muito obrigado pelo cuidado que o Senhor tem com toda a minha família. Muito obrigado, Deus, pela manifestação de carinho, de cuidado, de zelo do Senhor para comigo, pois não sou merecedor de tanto. Mas o Senhor, com sua mão poderosa, com seu amor infinito, com seu cuidado com aqueles que são seus, o Senhor tem cuidado de mim. Muito obrigado, eu lhe agradeço, Senhor, a manifestação da tua graça em minha vida. E oro nesta hora agradecido, no nome santo, poderoso e justo de Jesus Cristo, teu Filho, que vive e reina desde agora e para todo sempre. Amém e amém.
Ergue-se um clamor na nação, em busca de solução, da resposta certa que traga a todos esperança e paz. E só existe em quem é capaz de entender que só Cristo traz vida ao que nele crer. E tudo pode nossa pátria transformar. Seu povo escolhido Deus me fez pra anunciar o que ele faz. E por amor não vou me calar, de norte a sul vou proclamar. Brasil, a esperança é Jesus. Alegria nele encontrarás. Brasil, a esperança é Jesus. Nova vida ele te dará. Brasil, seu povo escolhido Deus me fez pra anunciar o que ele faz. E por amor não vou me calar, de norte a sul vou proclamar. Brasil, a esperança é Jesus. Alegria nele encontrarás. Brasil, a esperança é Jesus. Nova vida ele te dará. Brasil. Cristo é a única esperança nesse mundo tão hostil. Para a santa liderança do Evangelho no Brasil. Cristo é a única esperança nesse mundo tão hostil. Para a santa liderança do Evangelho
a graça e a paz do Senhor Jesus. Eu vou ler o Salmo 8, logo em seguida Davi vai fazer uma oração. Ó Senhor, Senhor nosso, quão poderoso é teu nome em toda a terra, tu que puseste tua glória acima dos céus. Da boca das crianças e dos que mamam, tu ordenaste força por causa de teus adversários, para fazer escalar o inimigo e vingador. Quando contemplo os teus céus, obra de teus dedos, a lua e as estrelas que estabeleceste, quem é o homem para que te lembres dele, e o filho do homem para que cuides dele? Contudo, pouco abaixo de Deus o fizeste, e o coroaste de honra e glória. Deste-lhe domínio sobre as obras das tuas mãos, tudo puseste debaixo de teus pés, todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo, as aves do céu, os peixes do mar, tudo que passa pelas veredas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é teu nome em toda a terra. Oremos. Pai amado, Pai santo, agradecidos estamos pela oportunidade que tu nos concede de entrar na tua presença para te dizer obrigado, Senhor Deus. Obrigado por todas as bênçãos que tu tem nos dado, Senhor Deus. Obrigado pelos livramentos que tu tem feito nas nossas vidas. Aqueles que nós nem sabemos, Senhor Deus, mas tu estás ali, presente nas nossas vidas, nos livrando de todo mal. Obrigado, Senhor Deus, por nossa família. Obrigado, Senhor Deus, pela família de sangue e a família espiritual que é Sião. Obrigado, Senhor Deus, porque tu nos deste essa oportunidade de te agradecer, de te dizer que estamos felizes, porque tu tem nos dado diversas oportunidades e essas oportunidades nós não podemos deixar passar, de louvar o teu nome, de engrandecer o teu nome e de dizer que só o Senhor é Deus. Só o Senhor é que nos dá a força para continuar vivendo neste mundo. Só o Senhor é que nos conduz para os céus e para a vida eterna. Só o Senhor que nos deste teu Filho Jesus Cristo, para que morresse na cruz e nos desse salvação. Obrigado, Senhor Deus. Aceita a nossa gratidão. Aceita nosso louvor. Aceita, Senhor Deus, os nossos pedidos de agradecimento, porque só Tu és bom. Tu és maravilhoso. Tu és onipotente, onipresente e onisciente. E nós estamos aqui para Te adorar na beleza da Tua santidade. Fala conosco neste momento, que nós estamos Te ouvindo. E aceita a nossa gratidão, que eu sei que também, que nós sabemos, que a Tua palavra diz que Tu, Senhor, inclina os Teus ouvidos para ouvir as orações dos Teus servos. E nós somos um deles. Te pedimos, Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido para não poder ouvir. Isaías 59, 1. E nós vamos cantar e louvar ao Senhor com cântico, quando Jesus estendeu a sua mão para mim. Minha alma estava longe do caminho do céu. Eu era pobre, desprezível, pecador. Mas Jesus já transformou minhas trevas em luz, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu
estendeu sua mão para mim. Eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Agora me regozijo desde que o aceitei, e na tempestade eu posso sossegar, pois com Ele estou liberto do perigo e do mal, desde que estendeu sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus, quando Ele estendeu sua mão para mim. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos queridos, irmãos amados, minhas irmãs, gostaria de fazer com os irmãos hoje um estudo bíblico de um modo muito rápido, de um modo muito geral também, que é sobre a carta que o apóstolo Paulo enviou a Tito. Eu peço que mantenha a sua Bíblia junto, porque é possível que daqui até o fim nós examinemos alguns versículos. Mas eu gostaria de tomar como base para toda essa carta o capítulo 3, o verso 8, que diz assim: fiel é esta palavra e quero que você afirme categoricamente essas coisas. Isso é Paulo falando para Tito. Para os que creem em Deus, se empenhem na prática de boas obras. Tais coisas são excelentes e úteis aos homens. Sabe, meus irmãos, nós temos aqui uma grande, pequena carta, porque ela, na realidade, ela é bem minúscula. Aqui eu estou com a Bíblia aberta e eu observo que a carta a Tito, ela se compõe tão somente de capítulos pequeninos, 3 no total, e bem pequeninos. Ela é considerada como sendo uma carta pastoral. Na realidade, a primeira carta a Timóteo, bem como a segunda carta a Timóteo e esta a Tito, são chamadas de cartas pastorais, porque são cartas particulares. Não é o caso, por exemplo, de uma carta aos Hebreus, não é o caso de uma carta aos Coríntios, aos Tessalonicenses, ou uma das cartas como, por exemplo, as igrejas da Ásia. Não, aqui é uma carta de uma pessoa para outra pessoa, apresentando problemas particulares. E que problemas são esses, então, que o apóstolo Paulo está tratando com o seu filho na fé, o pastor Tito? Ele está falando dos problemas que uma igreja cristã está enfrentando. E aqui nós temos uma igreja cristã que, eu diria, é uma verdadeira ilha de fé, ilha de confiança e de esperança, uma ilha de cristianismo, cercada por um mar de paganismo e um mar de incredulidade, tremendamente incredulidade. Mas quem era essa personagem chamada Tito?
Interessante, ele não era judeu, não. Ele veio de origem gentia, de acordo com Gálatas 2:3, isso está dito. E descobrimos pela carta, mesma carta de Tito, que ele era um dos convertidos do apóstolo Paulo. Isso está dito aqui no verso 4. E o verso 4 diz com clareza: escrevo a Tito, meu verdadeiro filho na fé, que compartilhamos. Outra coisa que nós sabemos no caráter de Tito é que ele é uma pessoa, ou foi uma pessoa, confiável ao apóstolo Paulo. Então ele tinha plena confiança e ele atesta isso. Se os irmãos quiserem, vão anotando para depois procurarem na sua Bíblia. Gálatas 2:1 fala disso. 2 Coríntios 2:13 também. O verso 7, o capítulo 7, o verso 6, também da segunda carta aos Coríntios, o 13, o 8:23, tudo isso vem falando e atestando a confiança que Paulo tinha nesse seu filho na fé. Agora, uma coisa interessante, ele foi deixado em Creta, na ilha de Creta, como supervisor das igrejas naquela ilha, onde o cristianismo, o evangelho, se estabeleceu logo do início. Tito 1:5 está dizendo isso, e eu leio para os irmãos, porque diz assim: deixei-o na ilha de Creta para que você completasse o trabalho e nomeasse pastores em cada cidade conforme o instruí. Perceberam? Ele ficou então como uma espécie de missionário do campo, um supervisor das igrejas ali. Bom, já que nós falamos em Creta é a quinta maior ilha no mar Mediterrâneo. Sabe qual é a primeira? É a ilha da Sicília. Nós temos vários irmãos em nossa igreja que vieram da Sicília. Nós temos a Sardenha, tanto Sicília quanto Sardenha são ilhas, mas que fazem parte da belíssima e grande nação italiana. Nós temos a ilha de Chipre. Chipre está separado. Córcega pertence à França, apesar de que toda a cultura praticamente é uma cultura italiana, mas Córcega é a quarta ilha e a quinta é a ilha de Creta. Agora, sabe, irmãos, a história conta que na época do Novo Testamento, esta ilha de Creta tinha um nível moral extremamente baixo. Muita corrupção, a desonestidade campeava naquela ilha e preguiça também. Aliás, não é à toa que há uma outra palavra que veio de Creta. Vê só, cretense é quem nasce em Creta, mas quem tinha esse tipo de caráter de corrupção, de desonestidade e de preguiça, era chamado de cretino, e até hoje se usa essa palavra. Isso para quem gosta dessas filigranas linguísticas. E olha que lá no verso 12 da carta a Tito, capítulo 1, verso 12, Paulo diz assim: um dos seus profetas, esse profeta era o filósofo Epimênides, ele chamou de profeta, um dos seus próprios profetas de Creta chegou a dizer: cretenses sempre mentirosos, feras malignas e glutões preguiçosos. Então eu não estou criando esse fato, não. Isso é dito por um daqueles que vieram mesmo da ilha de Creta. Essa ilha tinha uma deusa mãe, grande mãe, a deusa na natureza, era assim. Mas também ela abrigava um outro culto. Eu acho que todo mundo já ouviu falar no Minotauro, o touro de Minos. Então o Minotauro, ele era uma criatura mitológica, claro, do tronco para cima era um touro, mas do tronco para baixo era como se fora um homem,
Portanto, esse touro era uma verdadeira fera e ninguém escapava dele não. E quais eram então os problemas tão sérios que o apóstolo Paulo menciona e diz a Tito que ele deve cuidar com todo respeito, com todo cuidado, com todo zelo pela igreja do Senhor? Então vamos fazer o seguinte, irmãos, vamos dividir essa carta em 3 partes. A primeira parte é o capítulo 1. A segunda é o capítulo 2 e a terceira é o capítulo 3. Pronto, ficou bem dividido e bem na mente de cada um. Primeiramente, vamos chamá-la de Igreja com Ordem, capítulo 1. No capítulo 2, Igreja com Sã Doutrina, é a ênfase, portanto. E em terceiro lugar, no capítulo 3, a Igreja Ativa. Então, comecemos com a primeira. Ordem na Igreja. Claro, meus irmãos, nós somos crentes em Jesus Cristo. Nós somos membros de uma igreja. E nós queremos ver essa igreja ativa, viva, atuante, espalhando o Evangelho de Cristo. Mas ela precisa ter ordem. E lá no capítulo 1, como já dissemos, o verso 5 diz: a razão de tê-lo deixado em Creta foi para que você pusesse em ordem o que ainda faltava. Perceberam? Olha o que ele diz mais. Pois há muitos insubordinados que não passam de faladores e enganadores. É necessário que eles sejam silenciados, porque eles estão arruinando famílias inteiras, ensinando coisas que não devem e tudo por ganância. Isso tinha que acabar. Uma igreja de Jesus Cristo não pode viver com esse tipo de, com essa qualidade de pessoas, ou falta de qualidade, melhor até dizendo. E Paulo vai também e orienta Tito quanto à consagração de pastores. Os irmãos podem ler depois nos versos de 6 a 9. Leia posteriormente para ganharmos então mais tempo para a oração. Paulo orienta, então, quanto a essa questão da consagração daqueles que foram chamados para o ministério. E ele esclarece, inclusive, quanto a líderes da igreja que estavam desorientados, quanto à questão da noção de levar a igreja avante, e eu diria também, sem doutrina à frente da igreja. Aí não é possível. Já imaginaram um professor de escola dominical que não conhece a doutrina cristã? Já imaginaram um pregador no púlpito da igreja que não fala corretamente da sã doutrina? Por isso, entramos agora no capítulo 2. E o capítulo 2, então, vai enfatizar a sã doutrina na igreja. Eu diria que a palavra-chave, o verso-chave, está no 2:1. Fale o que está de acordo com a sã doutrina. A quem ele deve falar essa sã doutrina? Procure, meu irmão, irmã querida, procure no capítulo 2, versos 2 e 3. E ali vai dizer aos idosos. Leia depois esse versículo que é maravilhoso. Aos jovens, está no capítulo 2, verso 6. Veja que maravilha, como encaminhar o jovem cristão nessa caminhada cheia de asperezas, de perigos, de obstáculos. No verso 9 do mesmo capítulo 2, aos servos, claro, porque havia muitos que pertenciam à igreja ou às igrejas ali em Creta, mas que eles eram servos. E eu acho que poderíamos até usar a palavra que está aqui. A palavra que está no original, na verdade, é escravos, doulos. Então, eles precisavam também ser orientados em relação a isso. Procure na sua Bíblia depois, no verso 9. E Paulo, então, vai dar uma exortação extraordinária. E já dissemos e vamos repetir. Fale o que está de acordo com a sã doutrina. Meus irmãos, repudiemos tudo o que vem, seja na escola bíblica dominical da nossa igreja, ou seja do púlpito da nossa igreja, que não esteja de acordo com a sã doutrina. Agora, tome cuidado com o que o irmão, com que a irmã
ouve na televisão. Porque há muitos programas na televisão mascarados de programas evangélicos, mas que não estão de acordo com a sã doutrina, ensinando coisas que a Bíblia Sagrada não ensina, vem na cabeça de alguém, campanhas e outras coisas tantas aí, que não tem absolutamente nada a ver com a Santa Escritura. Por isso Paulo diz que, já que falou de sã doutrina para Tito, ele diz: em tudo seja você mesmo um exemplo para eles, fazendo boas obras. Em seu ensino mostre integridade, seriedade, linguagem sadia, contra a qual nada se pode dizer. Eu li aqui os versos 7 e 8 desse capítulo 2. E aí nós entramos no capítulo 3, que fala da igreja ativa. Olha o verso-chave que eu pincei do capítulo 3. Diz assim: lembre a todos que se sujeitem aos governantes e às autoridades, sejam obedientes, estejam sempre prontos a fazer tudo o que é bom, não caluniem a ninguém, sejam pacíficos e amáveis e mostrem sempre com verdadeira mansidão, a verdadeira mansidão para com todos os homens. Esses versículos são os dois iniciais do capítulo 3. Bom, chegando a esse ponto, eu descubro que há algumas lições que ficaram aqui no meu coração. Eu quero passar para os irmãos essas lições. A lição número 1 que eu encontro é que os 3 primeiros versículos da carta resumem a teologia de salvação que o apóstolo Paulo prega. Olha o que ele diz: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para levar os eleitos de Deus à fé e ao conhecimento da verdade que conduz à piedade. Fé e conhecimento que se fundamentam na esperança da vida eterna, a qual o Deus que não mente prometeu antes dos tempos eternos. No devido tempo, ele trouxe à luz a sua palavra por meio da pregação a mim, disse Paulo, confiada por ordem de Deus, nosso Salvador. Que maravilha! Mas que coisa linda! Como é que Paulo pôde resumir toda uma teologia da salvação nesses 3 versículos apenas? Aí eu entro na lição número 2 que está aqui no meu coração. É a vida eterna. Sabe o quê? Passado, presente e futuro, eu diria que eles estão num só pensamento. Olha como Paulo colocou admiravelmente essa lição sobre o passado, presente e futuro. Primeiro, ele diz: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Se manifestou é passado. Ele nos ensina, agora é presente, a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. Mas olha como fechou tudo no futuro, dizendo: enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo, é a sua volta. E aí vem a lição 3, que também está aqui no meu íntimo e eu quero passar para os irmãos. Ele faz 2 maravilhosas reflexões sobre a graça de Deus. A primeira está no capítulo 2, de 11 a 14. Anote e leia. E a segunda está no 3, de 4 a 7. Faça a mesma coisa. Registre aí no papel e leia posteriormente. A lição número 4, meus irmãos, é a seguinte: é que, em resumo, Paulo, o apóstolo, coloca para Tito nessa carta, ele exorta a Tito a ter ordem no corpo de Cristo. Nós queremos uma igreja ordeira.
Segundo, santidade na fé e na moral. Claro, nós queremos uma igreja que seja santa e que seja moralmente ilibada. E terceiro, a prática nas obras da filantropia. Graças a Deus, nossa igreja tem um coração aberto para o serviço solidário, para a ação solidária. O que Paulo disse, ensinou, nos passou, é o que nós já estamos praticando. E queira Deus, possamos fazer muito mais. Que Deus abençoe a todos os amados irmãos. Amém. Vamos cantar o hino Por Onde Me Conduzir. A palavra de Deus nos diz: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Cantemos. Oh, toma a cruz e segue-me, Jesus me disse assim, pra te salvar na cruz morri, entrega-te hoje a mim. Por onde me conduzir, por onde me conduzir, a Cristo meu Mestre irei seguir, por onde me conduzir. Bem perto ao lado de Jesus, desejo aqui seguir, andando sempre em sua luz, por onde me conduzir, por onde me conduzir, por onde me conduzir, a Cristo meu Mestre irei seguir, por onde me conduzir. Em sombra ou sol, na paz, na dor, a Cristo irei servir. Em terra ou mar, seja onde for, por onde me conduzir, por onde me conduzir, por onde me conduzir, a Cristo meu Mestre irei seguir, por onde me conduzir. Meu ser e meu louvor darei a quem me quis remir, a Cristo Mestre seguirei, por onde me conduzir. E que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus, nosso eterno Pai, e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos agora e sempre. Amém e amém. Deus abençoe a todos. Nos vemos no próximo domingo.